Se para ser livre, necessariamente devemos ser cultos, por certo que para ser cultos, necessariamente, temos que estarmos e sermos bem informados. E para tanto, o papel da imprensa como vetor da informação coletiva se torna protagonista nesse processo social. Ou seja, uma sociedade livre se norteia por veículos de comunicação permeados pela independência e pela intransigente defesa dos interesses da maioria, de todo o conjunto da sociedade, e jamais se prestar a servir de caixa de ressonância dos opressores minoritários para ludibriar os oprimidos majoritários. A imprensa que liberta é a que dá voz aos que não têm voz, a que combate as desigualdades com elevado senso de justiça e quase sempre pratica o jornalismo com espírito preparado para publicar aquilo que alguém não quer que se publique, pois todo o resto é publicidade, como disse o célebre George Orwell. E foi sob esse espírito que Pedro Gonçalves da Silva Júnior e Silvio Fontoura fundaram o primeiro jornal de Bom Jesus do Itabapoana, em 1º de agosto de 1906, há 116 anos, o periódico Itabapoana, que ainda contava com Francisco Teixeira de Oliveira como gerente. O início da era da comunicação impressa em Bom Jesus do Itabapoana também consolida o personagem Pedro Gonçalves da Silva Júnior como um dos mais importantes de toda a história do município, se destacando na seara coletiva no final do século XIX e início do século XX, sendo ele o grande articulador e primeiro presidente da intendência na primeira emancipação em 1890, e teve a iniciativa de transformar a sociedade bojesuense em variadas ações no início do século XX, como a de convidar o renomado jornalista, poeta e teatrólogo campista Silvio Fontoura para fundar o jornal Itabapoana em 1906. Este livro é uma forma de preservar a memória de um tempo em que Bom Jesus de Itabapoana, ainda incipiente, dava seus primeiros passos na consolidação de uma cidade nos moldes do novo século XX que se iniciava. O período era a República Velha e o presidente Rodrigues Alves terminava seu mandato, passando o cargo para seu sucessor, Afonso Pena. As grandes cidades, em especial o Rio de Janeiro, sofriam uma nova política de urbanização, com a abertura de grandes avenidas e novas formas de habitação. O transporte ferroviário ampliava suas linhas de comunicação, facilitando a integração de diversas regiões, como é o caso de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, através da de Leopoldina Railway Company Limitada. O ciclo da borracha fez com que a região norte do país despontasse no cenário nacional e internacional. Na área da saúde, Oswaldo Cruz, à frente da Diretoria-Geral de Saúde Pública, lutava contra diversas moléstias que assolavam o país, como a febre amarela e a peste bubônica. Toda essa realidade o leitor arguto detectará nas páginas desse jornal de uma pequena localidade do interior fluminense. Dizemos pequena localidade porque é bom lembrar, após a primeira emancipação, tema do volume 1 dessa coleção, Bom Jesus voltou a pertencer
ao município de Itapiruna, permanecendo nessa condição até o ano de 1938, quando conquista sua segunda e definitiva emancipação. Em Itabapoana, quantas e quantas famílias mogesoenses e da região não identificarão seus sobrenomes, marcando a construção de nossa história? E não é apenas a história, mas também geografia, língua portuguesa, literatura, matemática e biologia, entre outros. São alguns dos diversos aspectos em que se pode abordar o texto que se descortina, sendo um ótimo referencial para professores e alunos desenvolverem em sala de aula. Também um pesquisador poderá se debruçar sobre essas páginas e encontrar farto material para seu trabalho. Mas não apenas para a erudição nos convidam o Itabapoana. Há aqui uma singeleza de xistes, troças, quadrinhas, charadas, anúncios e crônicas que denotam o sabor local e que com certeza garante o prazer de uma leitura descompromissada voltada para o simples ato do prazer, de ler e viajar no tempo. O convite está feito. Antes de mais nada, Itabapoana número 1, Bom Jesus de Itabapoana, 1 de agosto de 1906. Sonho dourado deste povo, desde anos remotos. A ideia da imprensa em Bom Jesus tem sido aventada por indivíduos empreendedores, a quem, de certo, faltaram redobrados esforços em prol de sua realização. Face a velha e promissora ideia, pela sua renovação de anos em anos. Era assim como a rosa de Jericó, ressequida e feia, que a um borrifo d'água de cântaro, de novo e como por encanto desabrocha e se afinda. Mas para logo abandonada e esquecida, a ideia como a mísera flor do Oriente. Uma outra vez, como se fanava para sempre, mergulhava no ouvido soturno dos próprios indivíduos que tentavam levar num fidalgo. Hoje, porém, mais vigorosa a nossa vontade, mais firme o nosso propósito. Eis que a ideia antiga surge de um ímpeto, toma vulto, cresce mais e se torna uma realidade. Vãs tentativas chamavam uns aos nossos desígnios, trabalhos baldados acoimavam outros aos nossos empreendimentos. Mas embora essa pouca de indiferença, poucos dias ouvidos após lidas e canseiras, o Itabapoana aparece a publicidade, apoiado por todo o povo da zona que lhe empresta o nome, impelido pela segura e imperterrida convicção dos que abnegavelmente vão dirigi-lo. E como já antes de levar as mãos do público havíamos-nos externado, tal qual propalamos larga e convenientemente, o novo semanário se compromete a fazer valer os grandes e vários interesses de ponta a ponta da zona, para que já há desfeito a linha convencional que politicamente divide o Estado do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. E assim, aqui prestigiará o governo que tem nas mãos os destinos da terra fluminense, como ainda aqui dará ombros aos altos poderes do torrão espírito santense. Desfraudada, portanto, a nossa bandeira política, declarada a nossa posição certa no campo de lutas em prol de fortes ideais, não nos apoiarão jamais em falso no largo empenho com que defenderemos as causas próprias, tanto como não nos desequilibraremos na grande alçada dos nossos intuitos de política. Mas pesem-nos, embora massas e bloqueios, e não descansem nunca
as teorbas estridentes, chamando-nos às primeiras linhas. Nada importa, sempre um momento haverá para as nossas fantasias, para as causas de artes como para causas de letras, que com rosas estrelas, que com flechas envenenadas. Ora, neste ponto, parecerá a muita gente que foram forjadas nossas armas nas tenebrosas oficinas de Vulcano. E somos assim como hostes implacáveis nos letrigões da companhia, prontos a meter ao fundo das águas marinhas as naus de Ulisses, quando se não nos vai do empenho à defesa dos nossos princípios, provavelmente provocados. Ou foi até o próprio poder de Júpiter pelo irrisório atrevimento de titãs, sobrepondo montes e montes, tentaram escalar os céus. Então peço, nos resta agora saudar a nobilíssima imprensa brasileira com que, ombro a ombro, trabalharemos cavalheirosamente por amor à pátria comum. Silvio Fontoura. No dia 3 de janeiro do ano de 1876, nasceu o poeta, jornalista e teatrólogo Silvio Fontoura em Campos dos Goytacazes, estado do Rio de Janeiro. Com 30 anos de idade, em 1906, ele se muda para Bom Jesus do Itabapuana, sendo o primeiro jornalista na história da imprensa bonjesuense, dando início à sua brilhante jornada no mundo da comunicação impressa, para mais adiante se notabilizar ainda como poeta e teatrólogo no meio cultural e da intelectualidade campista na primeira metade do século XX, dando assim a exata dimensão da envergadura com que nasceu a imprensa bonjesuense. A intelectualidade de Silvio Fontoura e Pedro Gonçalves da Silva Júnior deram tamanha demonstração de força que bastou menos de 2 anos de circulação para que o periódico Itabapuana se tornasse a grande referência editorial de praticamente todos os jornais que surgiram em Bom Jesus até 1946, na fundação do jornal O Norte Fluminense. O padrão adotado para o conteúdo do informativo envolvia a pauta política e cultural, preponderantes para o desenvolvimento de qualquer sociedade, trazendo informação de todos os níveis para os leitores, ao mesmo tempo que disseminava o que há de mais rico no universo literário, como podemos observar em seu editorial de estreia, intitulado Antes de Mais Nada. Moribunda. Quem a conhece? Quem dirá que outrora foi um primor de graça e de candura, cheia de vida, cheia de frescura, e tão desfeita, esmorecida agora. Parece aquela flor que à luz da aurora e ao sorrir da manhã, serena e pura, a fronte incline para a terra dura, murcha, definha, abrocha-se e descora. Perto-lhe vêm os últimos momentos. Vai desprender-se a divinal essência do débil organismo em ritmos lentos. Olhos que a vistes rindo na inocência, que lágrimas tereis, em vãos lamentos, para chorar tão longe a triste ausência. 31 de julho de 1906, por Padre Melo.
Itabapoana, número 3. Bom Jesus de Itabapoana, 15 de agosto de 1906. Crônica. Não sei se algum leitor complacente se terá dado ao trabalho de ler a crônica de quarta-feira última. Se leu, deve ter notado que aproximo o Itabapoana das queixas do povo, assim como quem diz: se tiveres alguma reclamação a fazer, dirige a nós, que estaremos prontos a auxiliar-te e a satisfazer a tua vontade. Por exemplo, dirás: a nossa única via de comunicação com o interior do distrito e com o exterior se acha num estado lastimável, e assim os poderes públicos não olhem por ela. Em breve ficaremos completamente isolados do mundo onde se pensa, e nós, com a condura que nos é inata, levaremos a tua queixa ao governo, de quem solicitaremos o melhor meio de conciliar o seu com o teu interesse. Não faças cerimônia. Quando te vires em apuros, vem ter conosco, mas toma sentido, que a tua reclamação seja justa. Mas dirá tu: se o Estado não nos quiser atender, neste caso faremos prático lema do Itabapoana: entre os dois estados não há barreiras, e iremos nos utilizar das estradas do Espírito Santo. Mas, ainda outro mas? Quanto implico com semelhante palavrinha? Mas a política, para ser justa, deve de estar com a nossa reclamação, porque não visamos somente o nosso bem-estar, como também zelamos pelos interesses do Estado. E está como faria chegar ao conhecimento do governo que corre por aqui, a qual seria presto em estender-nos os seus braços protetores. Silvio Fontoura. Dia de Rosas, Pedro Gonçalves da Silva. Dia 27 completará mais um aniversário natalício, um dos mais estimados membros da sociedade itabapoanense, o senhor Pedro Gonçalves da Silva. Farmacêutico estabelecido em Bom Jesus há mais de 20 anos, aqui, como em todo o município, granjeou uma alta e vibrante simpatia, não só pelo seu cavalheirismo, como pela formosura de seu magnânimo coração. Extremamente dedicado aos seus amigos, que são incontáveis, e à classe pobre que os procura sempre minorar os sofrimentos. Sério, leal e inabalável nas suas convicções, Pedro Gonçalves da Silva se vê atualmente elevado pela consagração geral do distrito a chefe de um partido político que certamente não se desfará enquanto ele o dirigir. 27 de fevereiro era para todos os amigos de Pedro Gonçalves da Silva um dia de júbilo, e nós que o temos na redação do Itabapoana, desde já o abraçamos com entusiasmo e lhe desejamos ainda muitos e muitos 27 de fevereiro. A redação.
É particularmente interessante observar que parte da recente reforma ortográfica nada mais é que um retorno às origens, como é o caso da ausência de acento em tempos verbais como vem e leem, e a utilização do hífen em certas palavras compostas como micro-organismos, como a diagramação de um livro difere daquela composta para a folha de jornal. Na série Coleções Histórias de Bom Jesus do Itabapoana, ainda temos outros periódicos relatados e que retrata como era a dinâmica da imprensa bonjesuense na primeira metade do século XX. Além do Itabapoana, na primeira fase, de 1 de agosto de 1906 a 29 de dezembro de 1907, temos gerente Francisco Teixeira de Oliveira, secretário Pedro Gonçalves da Silva e redator Silvio Fontoura. Teve ainda o Itabapoana na segunda fase, de 15 de julho de 1911 a 15 de abril de 1916. Nesse caso, o diretor proprietário era Menezes Vanderlei, diretor-gerente Lauro Vanderlei. Logo a seguir surgiu o Correio Popular, entre 15 de novembro de 1916 e 24 de dezembro de 1917, tendo diretor Dr. Jerônimo Tavares, secretário Pedro Gonçalves da Silva, diretor tesoureiro Coronel Francisco Teixeira de Oliveira e gerente Pompeu Tostes. Tivemos o Itabapoana na terceira fase, de 12 de maio de 1918 a 24 de novembro de 1918, com o diretor proprietário Renato Vanderlei. O jornal Nossa Terra, que atuou de 21 de dezembro de 1924 a 9 de agosto de 1925, diretor proprietário Antônio da Costa Freitas. O jornal A Cidade, de 1º de janeiro de 1925 a 19 de maio de 25, diretor proprietário José Ferreira Rabelo, diretor-gerente Pedro Flores. A Paróquia, de 25 de maio de 1925 a 25 de julho de 1925, diretor Padre Melo. O Liberal, de 21 de novembro de 1926 a 20 de março de 27, diretor Antônio Costa Freitas. Redatores Otacílio Ramalho e César Ferola. O Norte, jornal que atuou de 19 de março de 1928 a 24 de dezembro de 1928, tendo redator proprietário Padre Melo, secretário Dr. Oliveira Cunha. Bom Jesus Jornal, de 29 de março de 28 a 25 de agosto de 28, diretor proprietário José Tarauquela de Almeida, gerente Preserpino Filho, redatores Renato Vanderlei, Willis Cunha e Osório Carneiro. O Momento, 30 de janeiro de 32 a 13 de agosto de 32, diretor Osório Carneiro, redator interino Padre Melo. O Boletim, 3 do 10 de 39 a 6 do 12 de 39, publicação oficial da Prefeitura de Bom Jesus do Itabapoana. Estivemos ainda, em 1930, a fundação do jornal A Voz do Povo e, em 1946, o Norte Fluminense. Arrisco em dizer que é o mais relevante personagem da história do jornalismo bonjesuense, um dos mais destacados articuladores pelo desenvolvimento de Bom Jesus em múltiplas frentes na primeira metade do século XX. E para falar desse gigante da memória cultural bonjesuense, recorro à minha inesgotável fonte de pesquisa histórica de nossa terra, o blog do jornal Norte Fluminense, fundado por outro monstro sagrado do jornalismo bonjesuense, Ézio Martins Bastos, no qual falaremos também dele mais adiante. Osório Carneiro nasceu no dia 12 de julho de 1898, em Laje do Muriaé, então distrito de Itapiruna, Rio de Janeiro. Foi, contudo, em Bom Jesus Itabapoana que fez história. Aqui chegou no dia 20 de novembro de 1927, oriundo de Morro Alto, localidade de Palma, Minas Gerais. Chegava com diploma da Academia do Comércio de Juiz de Fora
e na reserva da Polícia Militar de Minas Gerais. Em sua residência, ministrou aulas de contabilidade, chegando a lecionar para Bagé Silveira, o futuro governador do estado do Rio de Janeiro. Em 1928, fundou o jornal Bom Jesus Jornal, juntamente com José Tarouquela, de Almeida. Após curta duração, a dupla fundou A Voz do Povo em 1930, que igualmente, a princípio, não conseguiu manter-se, fundado então O Momento, que igualmente não teve como subsistir. Em 1930, foi indicado para ser o delegado da Revolução comandada por Getúlio Vargas, na região. Posteriormente, foi designado subdelegado em Mogi das Tabapuana, então 10º distrito de Itapiruna, cargo que exerceu até 1933. Em 5 de agosto de 1933, lançou novamente o jornal A Voz do Povo, que mantém-se até a presente data. Osório Carneiro teve atuação destacada na fundação do Centro Popular Pró Melhoramento de Bom Jesus, entidade mantenedora do Hospital São Vicente de Paula, do Instituto de Menores Alberto Silveira e da Casa das Meninas, assim como na fundação da Lira Operária Bom Jesus. Teve também atuação relevante na luta pela segunda emancipação de Bom Jesus de Tabapuana, que veio a lume no dia 1º de janeiro de 1939, na ocasião em que se instalou o município na posse do prefeito nomeado José de Oliveira Borges. Casou-se com Maria Selma Jorge Carneiro, com quem teve as filhas Lindalva Carneiro Silva e Cibele Carneiro Ribeiro. Seu segundo casamento, com Fernanda Helena Carneiro, teve os seguintes filhos: Fernando Osório Carneiro, Maria Helena Carneiro dos Santos e Carlos Roberto Carneiro. Aposentou-se como jornalista em 1959. Em 29 de março de 65, com problemas de saúde, foi obrigado a vender seu amado jornal A Voz do Povo. Nos anos de 1969 e 1970, Osório Carneiro escreveu uma série de 14 artigos exclusivos para o jornal Norte Fluminense, intitulada Recordando o Meu Tempo de Autoridade. São artigos preciosos em que Osório Carneiro relata sobre suas atividades durante o período em que foi delegado revolucionário, em 1930, e como subdelegado de polícia. Os textos permitem ainda uma visão relevante de nossa sociedade naquela época. Ele faleceu no dia 3 de novembro de 1975, em Cachoeiro do Itapemirim, e foi sepultado em Bom Jesus de Tabapuana, como era o seu desejo. O jornal A Voz do Povo se mantém ativo até os dias atuais, sendo ele um dos mais longevos do Brasil, com seus 92 anos de atividades, sendo mantido desde 1965 pelo ex-deputado estadual cassado pela ditadura militar em 68 e advogado Dr. Michel Saad, e sob gerência da professora e escritora Nízia Campos, que junto com seus colaboradores mantém vivo o legado de Osório Carneiro. Não seríamos nada se não fossem nossos leitores de ontem, das décadas de 30 à década atual. Não seríamos nada sem os nossos assinantes da época e os atuais, e os nossos anunciantes, tão queridos ao nosso coração, tão especiais. E aqui também fica um agradecimento especial da Rádio Poste ao Dr. Luiz Fernando Pimentel, que desde janeiro está motivando não só o jornal, como a toda a comunidade, em torno desses 90 anos do jornal. Também agradecemos a este amigo muito especial, comunicador cultural, Frederico Suede, que está sempre conosco, direcionando o jornal com respeito imenso. Também agradecemos ao Espaço Cultural Luciano Bastos, o patrono inesquecível do Dr. Luciano. Então, há 55 anos ele está na frente do jornal como proprietário, na época como juntamente com o senhor José Saad. Depois que o José Saad passou a sociedade para
Carlos Borges Garcia e Carlos Borges Garcia após passou a sociedade para Dr. Zarinda, ao Dr. Zarinda e a sua esposa, Dona Amélia, nós seguimos a nossa destaca a jornal neste período de 40 anos central, tesoureira e secretária de jornal há 35 anos. É uma equipe coesa, uma equipe que só quer bem o jornal após o outro. Queremos internamente agradecer à família de Osório Carneiro que tanto carinho, tanta atenção tem nos dedicado, tem nos direcionado neste período de pesquisas em torno não só de Osório Carneiro, como também dos seus estudos. Muito obrigada. Vamos lá falar da importância do jornal Voz do Povo e também do nosso Fluminense enquanto a mídia impressa, viva em Bom Jesus de Itabapoana. Exatamente no dia 6 de setembro, né, há 90 anos atrás, foi fundado aqui o jornal A Voz do Povo, Osório Carneiro, que era realmente um dos expoentes da época da Revolução de 30. Ele foi delegado, inclusive ficou responsável pelas forças intervencionistas da época. E ele fundou esse jornal e agregou a grande intelectualidade bonjesuense no jornal A Voz do Povo. Na luta, importante ressaltar, pela emancipação de Bom Jesus e do Itabapoana. Quem lê os primeiros jornais da Voz do Povo vai observar isso. Ele registrando, assim como você, ele ia aos locais, tirava fotografia, mostrava a parte áurea de Bom Jesus, pode ser constatada através da obra impressionante de Osório Carneiro, que nasceu em Laje do Muriaé e virou um bonjesuísta. Então, ele reuniu Octacílio de Aquino, Atos Fernandes, Romeu Couto, grandes nomes. Padre Melo, né? Padre Melo, né? Que é realmente desse timaço aí, né? O expoente, exatamente. E o jornal teve relevante importância na emancipação de Bom Jesus. E, de maneira ininterrupta, hoje nós vemos o jornal com a direção do Michel Saad, mas com a redatora doutora Nízia Campos, a tesoureira Regina, mantendo os sonhos, os ideais de Osório Carneiro. Contam que Osório Carneiro teve que vender o seu jornal e isso lhe deu muita tristeza, né? Dizem que chegaram até a ver lágrimas saindo dos olhos de Osório Carneiro quando ele foi obrigado a vender o seu jornal. Mas, seja como for, é importante ressaltar aqui o trabalho esplêndido da doutora Nízia Campos, que tem mantido o jornal, que não é fácil manter um jornal interiorano tão longevo como ela está realizando. Ela é uma gigante nas letras, na cultura, através do Instituto de Letras e Artes, por exemplo, também brilhando. Então, e mantendo vivos os ideais de Osório Carneiro. Então, o que o Norte Fluminense tem a dizer, que é o irmão mais novo, né? Foi em 25 de dezembro de 1946 que foi fundado por tio Ézio Basso. Nós só temos que parabenizar a doutora Nízia, parabenizar a todos os dirigentes da Voz do Povo.
Ézio Bastos nasceu em Campos dos Goytacazes, estado do Rio de Janeiro, aos 23 de março de 1913. Ele foi o primeiro dos 5 filhos do casal Vivaldina e Olívio Bastos. Desde cedo começou a trabalhar com o pai na estrada de ferro Leopoldina Railway, tendo vindo à família em 1933 como funcionário da Companhia Ferroviária Itabapoana em Bom Jesus do Norte, Espírito Santo, na ocasião distrito de São José do Calçado. Ézio Bastos participou intensamente do desenvolvimento de Bom Jesus, tendo sido um dos fundadores de diversas instituições marcantes de nossa cidade, tais como o Centro Popular Pro Melhoramentos, Armazéns Gerais do Vale Itabapoana, Lira Operária Bom Jesuense e Caixa de Esmolas. Além disso, foi grande incentivador da criação dos escoteiros em Bom Jesus. Na política, ele foi vereador por 3 mandatos sucessivos, de 1947 a 51, de 51 a 55 e 55 a 59, no antigo e extinto PSD, Partido Social Democrático, de Amaral Peixoto, o senador José Carlos Pereira Pinto, Zezé Borges e o coronel Alfredo Portugal. Também foi 2 vezes candidato a deputado estadual, recebendo expressiva votação. A Câmara Municipal de Bom Jesus do Itabapoana recebeu seu nome e sua sede numa importante homenagem a Ézio Martins Bastos. Pertenceu e ajudou a criar a Academia Bom Jesuense de Letras. Foi um dos pioneiros e também dirigente da Associação Comercial de nossa cidade e durante vários anos foi sócio proprietário da gráfica Gutenberg, juntamente com seu irmão Luciano Bastos. Jornalista, fundou o jornal Norte Fluminense em 25 de dezembro de 1946, utilizando esse importante órgão da imprensa em sua participação ativa de todas as grandes lutas e reivindicações bonjesuenses até o final de sua longa vida. Ele faleceu em 2003, aos 90 anos, e hoje, Dr. Gino Martins Borges Bastos, sobrinho de Ézio Bastos e filho de Luciano Bastos, mantém vivo os ideais desses 2 irmãos, tanto na direção do jornal Norte Fluminense, como da editora O Norte Fluminense, que foi fundada por Luciano Bastos. A identidade da mídia impressa bonjesuense se caracterizou no início do século XX, logo no seu primeiro jornal, o Periódico Itabapoana, fundado em 1906, que, sob a assinatura de Silvio Fontoura, atuou sobre 2 frentes prioritárias: a de dar voz aos que não têm voz, cumprindo o papel de canalizador das demandas populares junto aos governantes, ao mesmo tempo que disseminava a mais rica cultura literária, com artigos, crônicas e poemas escritos por personagens do quilate de um Padre Melo, por exemplo. Na mesma linha seguiram os jornais A Voz do Povo, fundado por Osório Carneiro em 1930, e o Norte Fluminense, fundado por Ézio Bastos em 1946. O primeiro teve papel preponderante na luta pela emancipação definitiva de Bom Jesus do Itabapoana, sem contar que defendia pautas espinhosas para a época, como em 1933, quando ele enquadrara o judiciário de Itapiruna pelas péssimas e desumanas condições que viviam os detentos que cumpriam pena, dando voz ao lamento e angústia vividos pelas famílias dos condenados. Notável defesa dos direitos humanos numa época que não se falava a respeito, sem contar o time de monstros sagrados da literatura bonjesuense que ele aglutinou em um mesmo período. Figuras como Atos Fernandes, Otacílio de Aquino, Romeu Couto e Padre Melo. Osório Carneiro e Ézio Bastos tinham uma marcante característica em comum, que era um aguçado e até mesmo visceral em dados momentos, senso crítico na defesa dos interesses da coletividade e da soberania do município. Eles se notabilizaram por atuarem na seara política com a mesma desenvoltura que reportavam, dentro da seara jornalística, fatos da sociedade. São 2 mestres que seguiram os passos iniciais de Silvio Fontoura e que deixaram, para gerações que sucederam, ensinamentos preciosos. A história da mídia impressa bonjesuense é da mesma envergadura da própria história política de Bom Jesus do Itabapoana, com registros memoráveis que são exclusivos até mesmo no contexto da historiografia nacional, como nesta manchete, reportando a visita do presidente da República, João Goulart, em Bom Jesus, no dia 18 de março de 1964.
5 dias depois do histórico comício da Central no Brasil e 13 dias antes de sua queda pelo golpe civil-militar de março de 64. No meio das tensões políticas vividas no país naquele período, a Praça Governador Portela foi o centro das atenções nacionais naquele 18 de março. Aí nós vamos compor. Cada caixinha dessa é uma letra. Isso. Componedor é uma ferramenta usada pelo tipógrafo para reunir os tipos em linhas formando frases. Então eu escrevi a palavra aniversário. Perfeito. Está aqui. Agora vou começar a composição. Ó. Entra minha música agora. Tipógrafo é o profissional que executa os trabalhos de composição. Composição é a formação de uma palavra ou texto destinado à impressão. Então eu fiz a primeira linha dele. Perfeito. Ó, festejou no dia 2 do corrente, botei a palavra no final da frente.
Tá certo. Entendeu? E aqui eu vou enchendo com o polidor, até terminar a matéria. Entendeu? Cada caixinha dessa é uma letra. Aqui o E, o D, o C, o I. Caixa é uma espécie de tabuleiro que guarda os tipos separados em caixotins por ordem alfabética. S, F. Aqui são alternadas, as letras minúsculas. As letras maiúsculas são em sequência. A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O. Então, cada caixinha, bom, o tipo, ele tem vários tamanhos. Esse aqui é o tamanho 10. E a montagem do jornal é feita aqui. Então, a pessoa vai paginar. Paginação é a integração de todos os elementos gráficos na rama formando uma página. Vai colocar as matérias. Vai colocar. Os títulos são as letras maiores. Então, se você quiser fazer o título em 2 colunas, isso aqui é uma coluna, o jornal tem 6 colunas. São 6 colunas aqui. Se você quiser fazer um título em 6 colunas, você faz de fora a fora. Você abre o componidor e vai pegar um título que dá mais ou menos um destaque na matéria. Então a matéria, a página é fechada até aqui. Depois dela fechada, nós fazemos o seguinte. Seria uma página aqui. Vendo? Eu vou apertar aqui, ó. Isso aqui ficar fixo aqui. Isso. Aí, da página pronta, que vamos descer lá pro jornal. Pra máquina de jornal. Rama é uma moldura de ferro usada para juntar e apertar as linhas dos tipos formando uma página. Faculdade de Comunicação. Isso. Esses atalhos estão todos fundidos já, né? Já, estão preparados, é só colocar na máquina. Clichê é uma placa de metal onde são gravadas os originais de imagens e textos confeccionando uma matriz. Minerva é uma máquina de impressão plana onde são colocadas as folhas de papel para pequenos impressos.
Máquina plana é uma impressora que comprime as folhas de papel jornal contra a moldura da rama.